Para quem não conhece, então, eu sou a Aline, esse é o Diogo e essa é a Cirlana. Nós somos do G-Clips e a gente está com bastante alegria hoje de receber todos vocês para começar o nosso primeiro workshop. É um evento que a gente cuidou com muito carinho, fez tudo muito bem organizado para vocês aproveitarem as aulas, as mesas. E a gente espera realmente que a gente possa ter 2 dias muito bons aqui com vocês. Eu acho que vocês receberam o caderno. Nesse caderno vem também a programação dos 2 dias. E, enfim, acho que é isso que a gente queria, na verdade, dizer, que vocês sejam bem-vindos e que vocês aproveitem esses 2 dias de evento com a gente. E aí a Cirlana vai apresentar então agora o nosso primeiro evento. A nossa primeira, nossa mini curso, você parece a professora Ângela da UFMG, psicanalista, que é uma pessoa que a gente tem uma referência, assim, quando a gente vai falar sobre a questão do sujeito, da psicanálise, sobre a questão da constituição do sujeito, e que é que ela traz para a gente sobre isso. Ela veio falar sobre isso. Eu queria só fazer antes da Ângela passar a palavra para a Ângela, eu queria agradecer ao Instituto de Letras pela realização desse evento, a pós-graduação da pessoa da Tainá, da pessoa da professora Alice, o Ernesto e o pessoal da pós da psicologia que ajudaram a gente nisso, assim, que é um grupo que a gente circula, por lá, por aqui, por lá, e é bom contar com esses 2 espaços, assim, que eu acho muito importante. A Ângela está aqui, acho que é um presente do Instituto para nós, trazer a Ângela Jornal aqui, e eu acho que a gente não pode deixar de fazer esses agradecimentos. E agradecer a vocês, que aceitaram essa ideia, essa proposta de trabalho, assim, e a gente está aberto, assim, acho que a gente está aqui muito para apresentar essa ideia, de como lidar com as questões da criança, com as questões da psicanálise, da linguagem. E assim, a gente espera que vocês se envolvam nisso tanto quanto a gente, e que depois, a gente está aí aberto para continuar conversando disso, tá, gente? Eu queria só lembrar que o Lacan tem uma frase lá em Radiofonia que ele fala que os universitários, por natureza, têm horror à psicanálise, E é com muita alegria que a gente vê universitários que estão, de alguma forma, com uma escuta com relação ao que se diz na psicanálise. A Ângela usou uma palavra muito legal no texto dela, no resumo, que é versões, é uma versão, E o que a gente vai lidar são com versões, porque quando o sujeito vem à tona numa discussão a partir da psicanálise, o que a gente vai ter? A gente vai ter realmente, de fato, versões. Então, que a gente possa se afetar por essas versões, que isso possa ou não ter efeito, dependendo do percurso de cada um. Mas esses espaços, eles são fundamentais, por quê? Porque eles nos proporcionam essa possibilidade de efeito, de afetação e principalmente de deslocamento, que a gente possa partir para outra posição ou possa ser afetado por alguma coisa do objeto de estudos que a gente ainda não tenha percebido. Então, que a gente possa aproveitar essa manhã, e bom evento para todos, que apesar de pequeno, é grandioso, na sua função principal. Obrigado. Bom, gente, é com o maior prazer que eu estou aqui, mais uma vez, junto com pessoas que já sempre me recebem tão bem, e mais uma vez tentando conversar um pouco sobre essas questões que a psicanálise nos traz e que são complexas, Mas o meu objetivo ao vir discutir com vocês é o objetivo de que a gente possa debater, ou seja, não estou tomando, isso que eu vou apresentar hoje é realmente uma versão de como a gente pode conceber o sujeito na psicanálise, e eu estou aqui para discutir essa possibilidade com vocês, porque a teoria, eu pensei a respeito dessas questões que eu vou apresentar hoje, porque a minha clínica exigia. Ou seja, era preciso que eu pudesse formular minimamente como eu concebia a teoria psicanalítica a partir da qual eu clinicava com crianças. Isso foi uma necessidade, foi uma urgência que eu tive que enfrentar, que me motivou a pensar como eu organizo para mim essa teoria psicanalítica lacaniana. Mas, como tal,
ela deve ser jogada fora se ela se mostrar insuficiente, né? E a cada, né, eu acho que o mais importante é isso, é que a teoria sempre é uma tentativa de universalizar, né? Uma tentativa de que a gente faça, encontre as regularidades, né? Ou seja, que a gente universalize o nosso conhecimento. E o que a clínica nos mostra é que a cada caso há um ponto em que ele interroga a teoria, né? Então, na verdade, o objetivo da teoria não é que ela vista-se nos casos, mas é uma referência a partir da qual a gente pode problematizar os casos à luz da teoria e a teoria através dos casos. Portanto, né, o objetivo dessa apresentação é muito dizer para vocês, olha, isso aqui foi a versão que eu tenho. Eu acho que todo mundo que clinica tem que fazer uma versão de como concebe a clínica a partir da teoria. Não é para que a teoria seja definitiva, muito pelo contrário, é porque ela seja passível de ser interrogada, né? O Lacan vai dizer a clínica, num texto que chama Abertura da Sessão Clínica, a clínica deve interrogar a teoria sobre o que ela tem de aleatório. É o que justifica Freud ter existido. Então, nessa mesma perspectiva, eu considero que a teoria, ela deve ser interrogada. É o que a singularidade do caso nos mostra. Tá? Bom, então, eu comecei a pensar o sujeito na psicanálise, né? A gente pode pensar o sujeito a partir do que o Lacan formulou inicialmente. Lacan teve uma necessidade inicial de trabalhar o sujeito a partir do simbólico, ou seja, qual era a referência, qual era a relação entre o sujeito e o simbólico, né? Então, nessa medida, ele localizou que o sujeito está numa relação ao mesmo tempo de sincronia, ou seja, o sujeito ele é sincrônico, mas os modos como ele apresenta oferecem possibilidades de diacronia inusitadas, né? Ou seja, o que seria a sincronia de uma estrutura simbólica? Seria o fato de que eu posso vamos dizer, esse papel tem uma sincronia simbólica se eu, mexendo com ele, fazendo com ele o que eu quiser, se ele não quer dizer, isso aqui são apresentações diacrônicas da mesma estrutura sincrônica. Então, o sujeito teria muitas maneiras de se manifestar, de aparecer, né? Sendo que preservar-se-ia uma estrutura desde que nada foi cortado aqui. Então, isso aqui seria a sincronia da estrutura. Mas isso já é um uso da topologia, né? Porque a topologia pretende pensar o espaço a partir dos movimentos que o objeto descreve no espaço. Quer dizer, então o espaço ele não é um plano como um quadro, né? Que tem altura e largura, mas ele é definido pelo que o objeto faz. Isso que definiria o espaço, né? O espaço de um objeto. Então, mas o Lacan ainda, nesse momento, ele ainda está articulando o sujeito ao simbólico, né? A minha hipótese é de que e o sujeito é o sujeito do inconsciente, né? Ou seja, aquele sujeito que, de certa maneira, faria através da sua fantasia e do seu sintoma, faria uma espécie de acordo, ou de acordo não, mas de gerenciamento, vamos dizer assim, do seu psiquismo, ou seja, sem que o sujeito da consciência tivesse acesso. Ou seja, o sujeito do inconsciente seria aquele sujeito do qual eu estou submetido, que de certa maneira faz uma certa economia do meu psiquismo. A minha economia psíquica seria regulada por esse sujeito do inconsciente, do qual eu não tenho acesso enquanto sujeito da consciência. Mas o inconsciente insiste, né, e vem à tona, sempre esgarçando esse saber da consciência, né? Bom, mas com a formulação do novo romeano, ou seja, com
a distinção bem explícita das 3 dimensões da realidade psíquica, nós somos obrigados a pensar o sujeito não só em relação ao simbólico, mas em relação ao imaginário e em relação ao real. É necessário, portanto, a gente avançar nessas relações iniciais que o sujeito tinha com o simbólico. O Lacan teve que desdobrar muito a função simbólica no início do seu ensino, porque era um ponto que estava, vamos dizer, totalmente esquecido, né? Porque a psicanálise tinha enveredado pela mesma via dos saberes da sua época, que, vamos dizer, que a gente pode localizar a partir da filosofia, que seria, eu tenho uma realidade e eu tenho um pensamento que imagina essa realidade, né? Então a relação era binária entre a realidade que eu via e o pensamento que eu imagino. O advento do Saussure e da ciência linguística veio nos trazer a explicitação do fato de que há uma dimensão que permite que eu possa lidar com essa realidade e estabelecer a sua estrutura de funcionamento, a partir da qual eu leio, estrutura a partir da qual eu posso ler e tomar essa realidade. Portanto, a realidade já é o modo como eu concebo o real. Ou seja, o real é aquilo que... Né, então, isso Lacan vai se obrigar a trabalhar, a discutir, que o real, ele não é a realidade, ele é exatamente aquilo que eu não encontro os meios de transformar em realidade. Ou seja, eu não tenho instrumento para alçar aquilo que é o real. Por isso que a gente pode dizer do real simplesmente que há real. Aqui eu estou figurando ele por essa linha vermelha, né? A partir de uma proposta do Jean-Claude Milner. Ou seja, do real a única coisa que eu posso dizer é que há. Ou seja, ele me atinge, me afeta. Mas o modo como Lacan encontrou de localizar a singularidade daquilo que na realidade psíquica vai funcionar de um modo bastante perturbador é que é esse objeto a partir do qual eu posso, de certo modo, encobre a fissura que o real, o abismo que o real me traz. Então a gente consegue localizar que ali é a incidência do real. Mas aquilo vai ser figurado por uma espécie de objeto, que eu posso chamar de objeto A. Ou seja, que são modos de figuração, de semblante desse abismo. Né? Mas então, a psicanálise com Lacan permite localizar matematicamente a incidência de alguma coisa sobre o sujeito, da qual a gente não consegue formular, só sabe que ele está presente, que ele incide. Né? Mas o que é especificamente... Se fosse possível explicitar, ele já deixaria de estar no real. Ele já estaria no simbólico. Né? Mas, então aí, nessa perspectiva, e no nobo-romiano a gente pode considerar se há real, se há sempre algo de real, isso funciona como um círculo, ou seja, isso sempre insiste. Mas eu posso pegar um segmento de uma reta infinita para figurar esse real aqui, né? Que seria essa reta infinita maleável que eu vou trabalhar aqui, como uma das dimensões da realidade psíquica. Bom, mas ela não funciona sem as outras duas, que tem, vamos dizer, tem o mesmo peso, tem a mesma valência, no sentido de que as 3 dimensões, elas afetam o sujeito. Né? Então nós temos o simbólico. E o que a gente pode dizer do simbólico? O simbólico é toda tentativa de distinguir o real. Eu consigo distinguir elementos no real. Por exemplo, quando eu já, né, de outras vezes que estive aqui, já conversei sobre isso, que é a questão do calendário. Né? O calendário,
ele não é dado. Eu tenho uma noção de tempo, mas como é que eu vou localizar a relação entre a passagem do tempo e as estações? Como é que eu vou esquadrinhar isso perfeitamente? O calendário nos permite esquadrinhar, né? Então, o giro da Terra, com 365 dias, né? E cada dia, como é que isso vai acontecer, de modo a estabelecer as 4 estações do ano, a época de colheita, a época de plantar, né? Então, vamos dizer, o Natal, tudo isso nós vamos colocar no calendário. Mas sobram algumas horas nesse esquadrinhamento do tempo que o calendário consegue, né? De modo que eu tenho que compensar isso de tempos em tempos, ou seja, o simbólico consegue esquadrinhar, né, o real de alguma maneira, o real do tempo, mas escapa alguma coisa, porque a Terra não só gira em torno do Sol, mas ela gira em torno dela mesma e faz um certo ângulo, que cria então uma impossibilidade dessa definição, dessa divisão precisa, né? Então tem resto na divisão dos dias, que é esse resto que a gente contempla nos anos bissextos, né? Então nós temos, do simbólico a gente pode dizer que é aquilo do real que eu posso distinguir, ou seja, que eu posso dizer há um, né? Ou seja, o simbólico é tudo aquilo que eu consigo distinguir no real. Um exemplo disso pode ser a reta, né? O Lacan vai dizer, a reta não existe na natureza. Pelas últimas notícias, nem a luz escreve uma linha reta. Ela é curva. Mas, entretanto, a reta é operante, simbolicamente. Ou seja, eu posso estabelecer um mapa, usando a reta, e transformá-la num instrumento imprescindível, sem que ela exista na natureza. Ou seja, apesar de ela ser imaginada e produzida, ela não existe na natureza. E eu posso me servir dela para um cálculo simbólico. E o simbólico permite isso. Esse discernimento dos seus elementos, dos elementos do real, a ponto de localizar uma lógica. É o que a ciência tenta fazer, né? Só que as ciências exatas especificamente, supõem que tudo poderá ser, aquilo que não foi esquadrinhado ainda será, né? Ou seja, a ciência pretende cobrir todo o campo do real. O real, até a contingência seria previsível, né, no cálculo matemático. E para a psicanálise, não. O real nos acompanha, ele vai sempre, nós vamos sempre estar expostos a uma propensão dele, né? O imaginário implica que a gente possa situar que há semelhanças e dissemelhanças, né? Ou seja, se eu suponho que há semelhanças, eu também já estou admitindo que há dissemelhanças, né? Eu nem preciso colocar. Tem coisas que são semelhantes, obviamente não é tudo. E isso que permitiria que o imaginário girasse como um círculo. Há sempre coisas semelhantes e coisas dissemelhantes, né? Mas que aqui também a gente pode fazer essas retas, que eu vou tornar maleáveis, para tentar fazer com elas essa experiência com vocês, dessa articulação entre os 3 registros da realidade psíquica. Antes disso, eu queria falar umas coisinhas sobre a nossa percepção, que elas incidem muito na nossa clínica. Nossa percepção incide na nossa clínica e no nosso modo de organizar o espaço, né? Então, são elementos essenciais, me parece, para a gente pensar especificamente no autismo, que são certas relações com o espaço. Nós
enxergamos, nós temos uma visão bidimensional, em duas dimensões. Ou seja, no nosso mundo, de acordo com a visão, com o que o aparelho perceptual nosso, da nossa visão, consegue fazer, eu tenho a noção de plano, né? Por isso que a gente usa o quadro. O quadro é um plano, né, que nos é suficiente para trabalhar, que tem altura e largura. Então, através disso, por exemplo, eu poderia mostrar o que é um armário, né? Faz de conta que está reto, tá, gente? Aqui é um armário, as portas do armário estão aqui. Isso é o que me permite a minha visão naturalmente dada. Mas uma terceira dimensão vai exigir, que é a profundidade, vai exigir que eu acrescente elementos nessa visão, nisso que a visão me permite. Ou seja, eu vou precisar de, com as minhas referências imaginárias e simbólicas, e além dessa percepção visual que eu tenho. Então, eu aprendo com a minha experiência de vida o suficiente para poder supor a terceira dimensão. Ela não me é dada. A terceira dimensão, ou seja, a profundidade, ela vai ser fruto, né, de uma experiência, da minha experiência, a partir da qual eu posso, portanto, calcular as coisas que teriam aqui dentro desse armário. Então, nós temos essa terceira dimensão, ela não é natural. Ela precisa de ser construída através das articulações do simbólico e do imaginário. Não é? Isso é uma coisa que o Nobre Romiano veio nos trazer, é que esses três elos, para eles funcionarem, nós vamos precisar lidar com a noção de profundidade, ou seja, do que passa por baixo, do que passa por cima, de modo que a gente possa pensar nessa especificidade de anodamento que vai acontecer aqui. Né? Então, esse é um elemento importante, porque nós vamos ver, eu vou falar daqui a pouco de um caso de uma criança autista, e né, o programa está falando a respeito da alienação e da separação. Quando chegar nessa parte, eu vou falar um pouco sobre essa dimensão. Mas essa terceira dimensão está em jogo, quer dizer, para o sujeito assumir essa terceira dimensão, ela não é dada naturalmente, quer dizer, ele tem que ter experiência para que isso possa ser desdobrado. Outra questão é sobre o uso dos objetos. O Merleau-Ponty sobre isso tem um texto muito interessante, ele vai falar do membro fantasma, para dizer, por exemplo, se eu estou usando um óculos, se eu estou atenta à lente do meu óculos para saber se ela está enxergando, se ela está suja ou limpa, eu não vejo nada. Ou seja, o óculos tem que se incorporar à minha visão para que ele seja útil a mim. Né? Ou a bengala de um cego, tem que fazer parte do tato do cego. Quer dizer, que ele tem que ser incorporado ao corpo do cego como uma parte do seu tato, da sua percepção, de modo que ele sirva-se daquele instrumento para funcionar, para circular. Né? Eu digo isso porque nós vamos ver certos usos de objetos que algumas crianças fazem e a gente vai ver que elas tomam esses objetos como se fossem partes do corpo delas. Ou seja, elas estendem, elas fazem essa prótese, às vezes com o corpo do outro, às vezes com objetos, mas como se fosse a parte do próprio corpo dela. Que é um outro elemento bem interessante também para a gente pensar também da clínica com autismo, do que nos leva a pensar o que estaria em jogo aí, numa condição autística. Bom, mas só mesmo para deixar isso como um farol, para a gente pensar então numa hipótese de como que aconteceria a implantação do significante no corpo.
Ou seja, como é que o simbólico, o real e o imaginário vão compor nossa realidade psíquica como dimensões distintas e que se articulam, né? A gente pode começar do organismo vivo. Um neonato humano, ele nasce numa condição de vida, vamos dizer, mas é totalmente desconhecido o que é aquele organismo. Né? O pediatra pode ter algumas aproximações do que se passa, algumas medidas sobre como é que está essa criança, fazer uma avaliação é possível, claro, mas o que é o cerne daquele ser que nasceu ali é inatingível, né? Não se sabe. A gente pode tomar esse ser, essa condição de ser vivo, sem qualquer incidência ainda da cultura, como o que há de real ali, que comparece na cultura, né? Ao nascer. Ele comparece e vai comparecer produzindo vários tipos de efeito, né? Mas a gente pode considerar que é um ponto mergulhado no espaço, esse ser que acaba de nascer. Mas ele vai ser interpretado pelo médico e pelo agente de cuidados. Nessa interpretação vai ser acionada uma série de elementos imaginários. Por exemplo, se a criança teve dificuldade respiratória, o pediatra vai dizer, ele ficou sem respirar, teve uma anóxia. Aí a mãe pergunta, o que isso significa? Significa ele vai andar, vai demorar a andar. Vai demorar quanto? Lá pelos 7 anos ele vai voltar, ele vai andar. Então, bom, isso daí que o médico fala, vamos dizer, que se ele falou isso, ele está causando um imaginário ali dele, pondo naquela criança, né? Só que se a mãe estiver muito vulnerável nessas circunstâncias, porque quando o bebê nasce, a mulher está numa condição de mãe e ela se identifica com a precariedade do próprio bebê, né? Ou seja, dessa dependência, dessa fragilidade. E o agente materno precisa, de certo modo, se identificar ao bebê para poder fazer hipóteses sobre o que se passa com ele. Está com frio, está com fome, né? E a mãe faz isso a partir das suas próprias referências, do seu próprio corpo. Então ela tem que se identificar ao bebê, né? Aí se alguém fala isso, bom, aquilo pode se tornar uma verdade, uma lei, né? Eu já tive estou falando isso porque eu tive uma situação na clínica em que a criança teve realmente uma anóxia que o médico falou para a mãe, vai andar mais ou menos com 7 anos. E a mãe achou que aos 7 anos o filho ia sair andando. Então ela não aparelhou a criança era uma criança de família super rica, mas o menino até os 7 anos não tinha cadeira de rodas, não tinha. Podia ter até uma cadeira elétrica, né? Eletrônica, sei lá, para funcionar, e não tinha nada disso, porque tinha que esperar os 7 anos para que ele andasse. Né? Então, vamos dizer, aí o imaginário, né? A criança está totalmente impregnada desse imaginário, né? Que vem, é claro, no imaginário ele nunca vem solto, ele vem formatado em simbólico, em significantes, né? Obviamente. Então, mas nós temos aí esse imaginário materno funcionando, incidindo sobre o bebê, mas a questão é como é que o simbólico se implantaria? Que registro simbólico estaria ali, seria capaz de atingir o corpo da criança? Com o imaginário materno e o real do organismo, como algo de simbólico poderia ali marcar esse corpo? A gente pode dizer que nós temos aí nessas condições um imaginário e um real. Real do organismo e imaginário dos adultos que cuidam da criança, que remetem a essa criança ao que ela foi, ao que seria um filho, né?
Então a mãe, de certo modo, pode recuperar as fantasias que ela construiu desde criança, né? E reconhecer ou não no filho, né? Mas efetivamente a presença concreta, né? Quando fala esse negócio de subjetividade ainda na barriga da mãe, né? Eu acho que a importância que tem a presença desse corpo, desse organismo ali que vai receber marcas, é essencial. Eu sou da opinião do Freud de que não dá para a gente falar de trauma de nascimento, porque na ocasião do nascimento não existe nada de subjetivo que pudesse receber essas marcas, esse trilhamento traumático, né? E a gente tem que conceber com a psicanálise que o traumatismo é essencial. Ou seja, então, que tipo de traumatismo permitiria a implantação do significante? Isso não vai acontecer quando o bebê nasce, mas vai acontecer a partir dos cuidados dirigidos a ele. Uma das hipóteses, não é a única, mas uma das hipóteses que a gente pode fazer diz respeito ao fato de que esse organismo se sustenta num funcionamento rítmico, ou seja, que a tensão e o apaziguamento são dados. Quer dizer, o bebê sem nenhum esforço, totalmente acéfalo do ponto de vista subjetivo, sem nada de subjetivo, simplesmente como um sujeito que está usufruindo a vida naturalmente, este sujeito pode registrar aquilo que o organismo vive como tensão e como apaziguamento. Ou seja, o organismo registra dois estados que ele não pode qualificar se é bom ou se é ruim, mas que ele pode registrar como dois estados diferentes. Que são, se ele consegue discernir esses dois estados, é porque eles são distintos, são opostos, mas eles não têm ainda qualidades. Mas o organismo pode registrar que em alguns momentos há uma tensão, em alguns momentos há um apaziguamento. Não é uma ausência de tensão no apaziguamento, porque senão seria a morte. Então a gente tem que lembrar que a inércia do organismo, a homeostase do organismo seria alguma coisa que estaria sustentando uma alternância entre tensão e apaziguamento, mas que nunca é igual a zero. Porque igual a zero seria o estado inorgânico, portanto a morte, né? Mas a gente poderia supor que haveria um momento de tensão. Como é que o organismo localizaria essa tensão? Porque ela está precedida e sucedida pelo apaziguamento, né? Só tem tensão porque tem apaziguamento aqui e aqui. Isso permite eu discernir a tensão. Só que isso vai fazer uma rede, né? De modo que eu tenho sempre tensão e apaziguamento. Tensão e apaziguamento. Ou seja, que elas estão, vamos dizer, alternadas, né? Apaziguamento, tensão. Vamos dizer, fazem um circuito nesse sentido de que elas são articuladas, uma só é notada a partir da outra, né? Nós temos então esse momento inicial em que o organismo registraria a oposição entre a tensão e o apaziguamento, ao mesmo tempo que um anula o outro, ou seja, a tensão vai ser equivalente ao apaziguamento no sentido de que eles se anulam. Ou seja, se eu tenho um estado de tensão, a gente pode ver isso no ritmo, né? Se eu tenho uma batida, eu preciso do silêncio para notar essa batida. Então, se a gente tomar o mais ali, né, da tensão, uma batida, eu só posso notar
abatida se ela tiver circunscrita, se entre ela tiver 2 instantes de silêncio. Mas vamos dizer que o organismo possa fazer isso. Ele registra isso que a gente pode chamar de matriz simbolizante mínima. Por quê? Ela é composta de 2 elementos só. Isso é insuficiente para fazer uma língua, uma linguagem qualquer. Mas permite uma primeira diferenciação a partir da qual a ordem da linguagem pode se organizar. O que vai acontecer? Se eu funciono na base da tensão e do apaziguamento, num certo momento, como quem cuida de mim, eu já tenho implantado esses 2 esquemas, quer dizer, eu já posso esperar o apaziguamento, mas também quando eu estou dormindo, quase sem respirar, já quase morrendo, vem a tensão, me faz chorar e me faz recuperar, ou seja, eu já posso esperar acefalamente o meu organismo funcionando, sem precisar de sujeito nenhum, mas pode-se esperar um funcionamento rítmico, né, que acontece efetivamente com as crianças muito rapidamente, depois de nascer. Bom, não estou dizendo que seja como o ritmo, que tem um tempo igual de apaziguamento e um tempo igual de tensão. Claro que não, né? Mas que o organismo possa perceber isso como 2 estados opostos e anulantes. Um anula o outro e um se alterna ao outro, fazendo um circuito. Então nós teremos aí uma primeira matriz a partir da qual a ordem simbólica vai se pôr em perspectiva. Por quê? Porque esse sistema de 2 elementos binário, não vai se manter. Ele vai ter que, pelo fato de que quem cuida da criança está na língua e na linguagem, e não está nessa matriz mínima. Então, portanto, a mãe ou o cuidador vai se precipitar, antecipar ou se alongar nos cuidados dessa criança, fazendo com que isso não se contemple, né? Ou seja, que não coincida. Nós vamos ter um período em que isso vai coincidir, o peito da mãe esguicha leite na hora que a criança chora de fome, tem uma coincidência, né? Então, vamos dizer, esse é o momento que o Winnicott captura para dizer, né, que a mãe adivinha o momento em que ela deve funcionar para o filho, né? Mas a gente sabe que não é só isso que acontece. Há também discrepância, né? Ou seja, não coincidência. E o que vai fazer com que o sujeito saia do estado acéfalo é exatamente essa não coincidência. O Winnicott vai dizer, a mãe adivinha o momento, a mãe inventa, cria, prepara o campo para que o bebê possa comparecer ali. Bom, isso seria, né, uma visão bastante romântica, porque isso acontece muitas vezes, mas essa coincidência no amor também, né, ela é uma coincidência que não se mantém. Vai haver defasagem, vai haver diferença. Então, num certo momento, o bebê vai perceber que esse ritmo não se cumpre, que alguma coisa ali, né, não aparece. Ou seja, se ele chorava no momento da tensão e aquilo era imediatamente resolvido, num certo momento ele vai chorar e não vai ser resolvido. Mas aí ele chora de novo, não mais com o mesmo sentido. Ou seja, ele não quer simplesmente que tenha do choro o apaziguamento. O que ele quer é que se recupere a alternância que ele perdeu. Ele não quer nem só choro, nem só apaziguamento. Ele precisa dos dois. Ele precisa E é nesse momento que a gente pode dizer que falta, que um dos elementos aparece em demasia, ou a tensão ou o apaziguamento, né? Vamos dizer que tem só tensão. A criança chora, mas já querendo o quê? O choro dela é uma demanda de articulação entre tensão e apaziguamento. Então, o apelo dela é que ela quer retornar ao que tinha antes, que foi perdido.
ou porque ela ficou muito apaziguada, ou porque ficou muito tensa. Ou seja, na hora em que há, então, portanto, essa quebra da alternância, a gente pode dizer que o real incide sobre essa estrutura simbólica mínima. Nossa Senhora! Ou seja, essa estrutura simbólica binária mínima, ela vai ser quebrada. E ao ser quebrada, ela vai exigir mais do que simplesmente a outra parte da dupla binária. Ela está exigindo o retorno dessa coisa alternante. Essa coisa alternante se perdeu. Não existe mais. Não existe mais por quê? Porque só existia essa coisa alternante quando o bebê não tinha que gastar nenhum esforço para que aparecesse para ele. Aquilo vinha na hora certa. Vamos dizer assim. E de repente há uma defasagem temporal que muda a relação entre esse sistema binário, e a criança tem que recrutar o retorno dela. Ou seja, nessa hora entra aí um terceiro, um quarto, um quinto elemento. Ou seja, tem a criança recrutando, não acontece naturalmente mais, né? Porque nunca aconteceu naturalmente, mas o organismo registrava isso sem nenhum esforço, então podia supor natural, se fosse o caso, né? Se fosse o caso de supor. Mas o que a criança vai se deparar é com o fato de que alguma coisa não dá conta de manter esse limiar ali da homeostase, e ela quer o retorno da homeostase. Mas o retorno da homeostase implica em dois elementos. Implica sustentar um limiar de tensão e apaziguamento. Esse limiar não tem mais, ela perdeu alguma coisa e ela não sabe o que ela perdeu. Porque quando havia a articulação intimada da tensão e do apaziguamento, não era preciso ela gastar nenhuma luz, nenhuma conexão de neurônio para localizar isso. Isso vinha até ela. Isso acontecia, né? O Lacan vai, no Seminário 17, se remeter aos lírios do campo, né? Olhar os lírios do campo, eles não tecem, né? É o Senhor que cuida deles, não é preciso fazer nada. Ou seja, a criança ao nascer, ela está nessa condição parasitária. Ela saiu do útero, no qual ela estabeleceu uma condição parasitária com o corpo da mãe, mas ao nascer, essa condição parasitária é tentada, é investida pelos cuidados. Enquanto isso persistir, vamos dizer, ela não haverá nada de sujeito. É preciso que alguma coisa quebre isso para que comece a haver um engajamento, um recrutamento do sujeito para capturar alguma coisa que venha do campo. Então, nesse momento, a gente pode dizer que o real aí incide nessa matriz simbolizante mínima. Bom, mas o real é uma coisa pontual, né? Vamos dizer, a partir da qual, diante do real, só nos resta imaginarizar o que causou o real, né? Eu sempre lembro do caso de uma paciente minha que, aos 20 e poucos anos, teve um acidente vascular cerebral e ficou tetraplégica e muda. E aos poucos a gente conseguiu, com o recurso do computador e da fisioterapia, que ela mexia um pouquinho a mão, a gente conseguiu usar o computador. Primeiro um quadro de letras e depois o computador. E então, todo isso, ela estava perfeitamente lúcida, com a linguagem perfeita, ela não tinha como transmitir. E então ela conseguiu aí, tateando, apontando letras, e ela falava de quem era a culpa disso ter acontecido com ela. Então ela gastou um período grande tentando formular imaginariamente o que teria causado, qual era a causa. Foi alguém que não disse para ela que o remédio, a pílula anticoncepcional e o cigarro podiam dar esse efeito em jovem. Porque no hospital a enfermeira fez isso ou fez aquilo que teria prejudicado mais e tal. As construções, para a gente lidar com o real, com o abismo que abre diante de nós, só mesmo imaginarizando.
Né? E esse recurso da imaginalização a criança já vai usar ao localizar a mãe. Né? Você sabe que a criança muito precocemente é capaz de reconhecer o rosto materno, né? É capaz de estabelecer relações com esse rosto. E a gente pode supor que ela, então, desde que ela não está mais numa condição somente parasitária do outro, ela pode localizar o outro antes de se localizar. Né? Ela pode localizar o outro como o agente dos cuidados dela. E que, portanto, bem que poderia fazer recuperar aquilo que ela perdeu. Né? Então, aí nós vamos ter depois desse primeiro movimento da trança, que a gente pode dizer que há incidência do... Né? Então, o primeiro tempo da trança seria essa incidência do real sobre o simbólico, sobre essa matriz simbolizante mínima. Mas a gente teria um segundo tempo em que vai incidir o imaginário, vai incidir no real. Ou seja, eu vou tentar encontrar o funcionamento desse real. Que lógica que tem isso? O que regula isso? Quer dizer, claro, a criança pode aí localizar a mãe, quer dizer, por necessidade. Né? O Freud, em 2 princípios do funcionamento mental, ele é muito nítido ao falar dessa questão do desenvolvimento da atenção e do pensamento, vai ser em função dessas questões que o ambiente traz à criança. Né? Ou seja, a lógica, nós temos inclusive um reflexo que é muito bom para isso, né? Que é o fato de nós temos, durante no início da vida, um reflexo que faz com que nós viremos para a direção da sonora. Né? Então a gente põe a orelha na direção do som, gira a cabeça. Esse reflexo ele é perdido, porque ele só dura o tempo de conectar a audição ao ouvido. Porque vamos dizer que eu estou aqui, minha mãe chega na porta, com o barulho de abrir a porta eu viro. Mas logo, escutando o barulho, eu vou virar, não é por reflexo, é porque eu vou procurar lá naquele lugar a minha mãe, com os olhos. Então, nessa articulação o Balboa chega a chamar isso de orolho, né? Ou seja, essa articulação do visto e do ouvido, permitindo ao sujeito estabelecer uma espécie de organização mínima ali da percepção, né? Mas que faz com que eu desenvolva a minha atenção visual a como o ambiente funciona. O que está além, né? Eu não sei que eu tenho um corpo, mas eu estou olhando ali o que está em volta de mim, mesmo que eu não saiba que eu tenho um corpo. Então aí, essa questão, isso permite a imaginarização da mãe. Né? Imaginarização da causa, da impossibilidade de eu ser um lírio do campo. Por que eu não sou um lírio do campo? Né? Eu não sou lírio do campo porque bem que poderia ser, mas eu não sou. E é isso que salva a criança, né, de muitos estados patológicos. Não todas, né, algumas crianças vão ficar submetidas a isso como um objeto de desejo da mãe. Né? Bom, isso nos permite pensar um pouco nesse ponto sobre as questões do autismo. E até pensar numa diferença entre o autismo e a psicose. Hoje em dia, o autismo e a psicose, dependendo da linha de psicanálise lacaniana que esteja tematizando a questão, são localizados como o mesmo quadro. Não só porque o DSM fez isso, né? A psicose infantil saiu do DSM, e com esse quadro de transtornos invasivos do desenvolvimento, e nele a gente localiza o autismo. E o autismo se tornou uma coisa
uma posição tão comum, portanto, eles inventaram um espectro autístico que permite que uma em cada de 3 a 5 pessoas, né, uma seja autista. Ou seja, porque todas as esquisitices de todas as pessoas cabem, né, ali no quadro. Então isso confunde. O que seria uma depressão infantil? Uma criança que ficou privada desse laço materno primário, como o Spitz mostrou no hospitalismo, né? Isso fica misturado com o que seria autismo. O caso da Melanie Klein, o Dick, cabe perfeitamente no espectro autista, mas é uma criança que bastou uma palavra para esse menino começar a falar. Ou seja, dificilmente qualquer um que visse essa criança poderia qualificá-lo como autista. Entretanto, ele é considerado, né, por muitos como sendo um autista. O próprio Asperger, né, que eles chamam autismo de Asperger, valeria a pena a gente interrogar, porque, do meu ponto de vista, o autismo tem que ser diferenciado da psicose. Eu acho que isso é uma questão para a gente discutir. Mas eu acho que enquanto a psicose serve-se do campo do outro, do campo simbólico, de uma maneira à deriva, né? Então o menino começa a ter interesse por futebol. Eu vi, né, um menino que acordava todo dia de manhã, acordava o pai de madrugada, porque o pai tinha que ir ao ponto do ônibus para saber os horários de ônibus que ia ter durante o dia. Em cima desses horários, o menino então estabelecia que horas que o ônibus passava no ponto. Nos pontos. Então ele fazia um mapa. Eu acho que isso não é autismo. Isso para mim é psicose, ou seja, é um uso, uma relação com o campo da linguagem tão grande que ele está totalmente à deriva, ele não se distancia, ele não se separa minimamente do campo da linguagem. É aquilo que o Lacan vai nos dizer quando uma criança diz assim, o que é pai, o que é pires? E ele já está acostumado a manejar o pires, né? Então usa sempre o pires para comer. Mas aí o Lacan vai dizer, ele não quer saber o que é o pires. Ele vai perguntando o que é isso que tem na linguagem, que tem esse som, que tem esse jeito, e que a gente localiza nesse instrumento. Ele está interrogando a linguagem quando ele pergunta o que é pires. Né? Então, por isso que as perguntas são intermináveis. Porque é uma distância que o sujeito está estabelecendo em relação à linguagem, mas ele só tem a linguagem para perguntar sobre a linguagem. Né? Então, vamos dizer que a criança psicótica ela não conseguiria encontrar um ponto exterior à linguagem, desde o qual algo da linguagem poderia ser capturado por ela, interrogado. Ela simplesmente está navegando à deriva da linguagem. Né? Então a criança, como eu já contei também, que vai dizer apartamento, 4 quartos, você está desenhando uma casinha, aí de casa ele desliza para apartamento, né? E vai, apartamento, 4 quartos, 2 salas, segurança total, Avenida Francisco Morato, São Paulo, capital. Ou seja, captura toda nessa ecolaria diferida aí, porque não é imediata, mas ele traz aí esse bojo do anúncio e reproduz. A partir de um mero deslizamento. Né? Então, ou de outra criança que você pergunta, na sua casa tem televisão? Esse caso é mais antigo, né? Não é dos tempos modernos, não. Qual é a televisão na sua casa? É verde. É colorido ou preto e branco? É verde. Né? Que era a cor da televisão apagada. Ou seja, seu pai faz o quê? E faz de propósito. Ou seja, totalmente descontextualizado, né? Mas que dá uma sequência ali em que a criança não se interroga minimamente sobre a língua e sobre a linguagem. Né? Isso na psicose. Mas no autismo, então a gente poderia dizer que na psicose existiria infantil, né? Existiria ela aqui enquanto ser,
né? Ela tem que ser alienada ao sentido. Esse processo de alienação parece persistir. A criança não se separa disso. O outro é completo. A criança tem sempre uma resposta bionívoca. É como se os significantes... Olha, o Lacan descobriu uma coisa maravilhosa, que é o fato de que os significantes são diferentes dos números, e que os números são um tipo de concatenação significante, mas é só um dos tipos possíveis. A concatenação significante tem que funcionar como os números, mas tem ali uma diferença que, vamos dizer, porque se eu posso dizer 2 menos 1 é igual a 1, ou 50 menos 2 é 48. Na linguagem não existe essa possibilidade. Eu tenho que falar um não pense que é isso. Mas quando eu digo não pense que é isso, eu não estou anulando isso. Ou seja, o Lacan vai dizer as formas de negação que existem na linguagem como tentativas diferentes de lidar com essas operações matemáticas, aquilo que na matemática a gente vê tão bem. Mas o sistema significante é um sistema de oposições diferenciais, mas não é completamente opostos, nem totalmente iguais. Não tem nem igualdades, nem oposições plenas. Por isso eu posso usar o não para dizer um mais ou menos. Eu posso dizer, eu temo, como lá no francês, né, que você pode dizer, eu temo que ele não venha. Quando eu quero dizer, eu temo que ele venha, esse não ali usado nessa função de dizer o contrário do que aparentemente eu quereria dizer. Então a própria linguagem fornece artifícios que na matemática, como a gente supõe uma exatidão, é mentira, mas a gente aprende que ela é exata, né? Mas os matemáticos não tematizam isso, especialmente no nível que a gente aprende, né? É possível a gente estar bem tranquilo ali com a exatidão da matemática.